Azeroth é um lugar imenso e cheio de mistérios. Suas terras são extensas e variam entre desertos, florestas e tundras. Cada centímetro desses continentes possui uma parte da história e um legado, mas existem alguns que conseguem ficar na memória dos jogadores, mesmo depois de tanto tempo sem serem visitados. Alguns são tão bonitos e únicos que é difícil não querer voltar, nem que só para passear com outros olhos. Nessa lista eu estarei listando os 10 lugares mais bonitos de Azeroth, lembrando que Azeroth não inclui Terra-Além ou Draenor. Sabendo disso, então, vamos para a lista. Em 10º lugar, temos a Floresta de Pinha Prata. Essa zona é extremamente importante para aquelas pessoas que começaram a jogar WoW, principalmente quem iniciou pela Horda. Mesmo sendo um lugar extremamente simples e pequeno, a floresta mórbida que nos cerca nessa área é um dos poucos lugares que exploram essa temática no jogo. Mesmo após a reestilização ocorrida no Cataclismo, a zona continua sendo uma boa representação do que antigos jogadores na época haviam experimentado. Hoje a sua paleta de cores foi modificada e muito roxo foi adicionado. Pessoalmente eu prefiro a antiga floresta, mais escura e desprovida de vida, repleta de construções abandonadas e moinhos queimados, mas ainda assim continua sendo um dos lugares mais interessantes do jogo. Em 9º lugar, Terras Agrestes. Essa zona é uma das únicas zonas do Vanilla que continha neve, sem contar que é claro que é um dos lugares mais bonitos, pois tudo aqui é extremamente branco, grande e gelado. Com o passar do tempo nesse lugar, com certeza você vai sentir frio. A temática é simples, sem muitos locais onde você poderia tirar uma boa screenshot, mas o pacote inteiro que interessa, e a experiência dessa área, principalmente para jogadores antigos, é extremamente nostálgica. As cores, as árvores, as texturas e as construções congeladas, tudo nessa zona, transformam ela numa das zonas mais bonitas do jogo. Em 8º lugar, Feralas ou Feralas. Feralas é definitivamente um dos lugares que mais trazem memórias da época do Vanilla. Glade Cruel por si só já é um lugar bonito de se ver, mas quando você junta as construções antigas e ruínas dos elfos, um monte de ogros e suas barracas e mistura uma incrível quantidade de vegetação, você tem a receita perfeita para uma zona de sucesso. O pessoal mais antigo lembra dessa zona com muito carinho, principalmente por ter lugares excelentes para screenshot e conter ainda todo o glamour de quase estar no nível máximo. Com o Cataclismo, a zona mudou um pouco, mas manteve suas características vitais e ainda hoje é um belo lugar pra gente questar um pouquinho. Em 7º lugar nós temos Vashj'ir ou Vashj'ir, um lugar polêmico com certeza, mas que não deixa de ser lindo, porque onde mais você poderia nadar enquanto você está fazendo quests? Talvez as mecânicas envolvidas nessa área podem não ter agradado muitos jogadores, mas seu visual é bastante icônico. Desde plantas até ruínas, de fendas até monstros subaquáticos, Vashj'ir é definitivamente bonita e original. Uma tacada arriscada por parte da Blizzard, talvez não tenha tido um dos melhores feedbacks, mas se houve algum positivo, foi com certeza com a direção de arte deste local. Em 6º lugar nós temos aqui Serras Gris. Para muitos, Wrath of the Lich King foi a melhor expansão, talvez por conta dos belos lugares que essa nova fase do jogo nos proporcionou. No polo norte de Azeroth temos uma área linda, repleta de floresta de coníferas. Serra Gris proporcionou uma dinâmica de arte diferente, onde você tem uma progressão vertical do terreno, dando ainda mais credibilidade ao continente e criando um lugar extremamente aconchegante, mas muito, muito misterioso. Não estamos aqui falando da música, mas sem dúvida a trilha utilizada nessa área é das melhores de todo o jogo. Em aspectos artísticos, o local é simplesmente perfeito, mas poderia ser melhor se não fossem os 5 lugares acima nessa lista. E em 5º nós temos um lugar que estará eternizado na memória de muita gente. Fjord Uivante é uma boa memória na vida dos jogadores. Logo após o lançamento da expansão, os jogadores tiveram acesso a 2 áreas iniciais. Uma delas era Fjord Uivante. Esse lugar é repleto de florestas boreais. Isso reflete-se também no céu, principalmente à noite. A zona é um espetáculo visual e um marco nos gráficos e visual em geral do jogo que tanto amamos. Esse lugar é tão especial como zona inicial de uma expansão que até hoje dizem que nenhuma expansão conseguiu superar a Fjord Uivante. Sem dúvida a experiência aqui é extremamente bela e muito interessante. Se mesmo agora, nessa altura do jogo, continua sendo um lugar bonito, imagina naquela época. E em 4º lugar nós temos um deserto, os desertos de Uldum. Se existe alguma coisa que a Blizzard sabe fazer muito bem, são desertos. Uldum é o ápice de todos eles. Cada centímetro de Uldum faz com que o lugar pareça imenso, cheio de perigos, repleto de templos e pirâmides pronta para serem exploradas. A maneira com que tratam as texturas para simular dunas é espetacular, todas as cores condizem, tudo é muito bem feito e bem pensado. Desde os pequenos oásis até as grandes cidades ou os maquinários dos titãs, tudo é muito bonito e nos carregam diretamente para dentro da atmosfera épica do jogo. Sem dúvida, um dos lugares mais bonitos de toda Azeroth. Infelizmente, com todos os heirlooms e ajudas para você upar, nós nem passamos perto dessa área, mas vai ficar na memória aí de quem jogou no Cataclismo. E em 3º lugar nós temos Monte Kunlai,
A última adição a Azeroth antes da nova expansão Legion foi o continente Pandaria. Esse continente nos proporcionou inúmeros lugares maravilhosos, mas um se destaca em especial. Monte Kulai é tudo aquilo que imaginamos quando pensamos na arte do Oriente. Os templos incrustados nas pedras ao topo dos montes são absurdamente bonitos, os planaltos são belos e vastos, as cores das montanhas e o clima variado dentro de uma só zona faz parecer que tudo é gigantesco e épico. Monte Kulai é um colírio aos olhos, pena quase não ser mais utilizado também, mas uma vez ou outra vale a visita, pelo menos para passar aqui e tirar algumas screenshots, ou pelo menos se você não conhece, para conhecer o local. E se você tem montaria voadora, não tem desculpa para você não visitar esse lugar. E em segundo lugar, nós temos nada menos que a zona inicial dos Elfos Sangrentos. Há um tempo atrás, na expansão Burning Crusade, essa área foi algo surreal ao jogo. Eversong Forest ainda hoje consegue ser um dos lugares mais bonitos de Azeroth. As cores vivas e bem posicionadas, as construções imponentes e a atmosfera dessa zona é algo mágico e que poucas outras áreas no World of Warcraft conseguem manter. Felizmente, essa área ainda é utilizada pelo pessoal que cria novos personagens, então diferente das outras, é bem provável que você já tenha até cansado desse visual, mas lembre-se da primeira vez que você esteve aqui, e olhe com atenção e verá que ainda é um dos lugares mais bonitos do jogo. Sem dúvida, Eversong Forest consegue captar exatamente aquilo que os elfos são. Eles conseguem ter as construções misturadas com toda aquela temática das plantas e das árvores e tornam esse lugar único, especial. E quem dera nós temos lugares ainda melhores em Azeroth. Mas sim, nós temos, e talvez você nem conheça ou saiba que existe o primeiro lugar dessa lista. Em primeiríssimo lugar, nós temos uma zona praticamente esquecida. Ruínas de Gilneas é um lugar belíssimo. A direção de arte envolvida nessa zona é algo impressionante. Cada centímetro é uma experiência única. Infelizmente só é utilizada para o início da história dos Worgen, mas é nítido que a Blizzard iria adicionar mais conteúdo nesse local. Infelizmente, por algum motivo, os planos foram cortados e hoje Gilneas é um lugar abandonado, mas que merece a visita daqueles que nunca ouviram falar sequer, ou dos que aqui estiveram apenas uma vez. Eu gostaria de ver mais desse tipo de arte utilizada aqui no jogo, ou que simplesmente Gilneas voltasse a ser uma cidade habitável, tanto pela Horda quanto pela Aliança. É muito triste vermos um lugar tão bonito abandonado, mas a Blizzard costuma fazer essas coisas com a gente. Mas felizmente nós ainda podemos acessar essa área, pelo menos para ver a beleza desse lugar e ver o quão especial é essa zona. E é isso aí, pessoal. Vocês concordam com a lista? Se tiver algum lugar que não sai da cabeça de vocês e que acham que deveria estar aqui, não deixa de comentar ali embaixo. Não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal para mais vídeos como esse ou outros da história do Warcraft e outras coisas também. Um grande abraço a todo mundo. Tá na minha hora. Fui!